Fala galera, começando mais uma aula da Escola do Design e hoje mais um vídeo sobre manipulação de imagens aqui no Photoshop. Porém essa aula é completamente diferente, pois nunca gravamos uma manipulação tão completa igual essa aqui. Normalmente é algo mais simples, como criar uma iluminação ou mesclar apenas uma imagem, mas no vídeo de hoje vamos criar uma incrível composição juntando 3 imagens completamente diferentes na tela de um celular. E claro, como sempre, abordando todos os principais elementos que você deve utilizar para fazer uma manipulação profissional. E além disso, um novo filtro que nunca utilizamos nos tutoriais aqui do canal, então fica até o final para não perder ele e nem nada do tutorial, que também tá muito foda. Por último, como o vídeo aqui é de grátis, né, de graça, aqui no canal é tudo de grátis e esse conteúdo é nível de curso de Photoshop, curso caro e tudo mais, a gente só vai pedir seu like para poder fortalecer e sua inscrição também. Não demora nem um minutinho, você já ajuda demais no trabalho, faz essa aula chegar a outros designers. Então apertou, foi, dedão para cima, aí embaixo, tá ligado onde é, né? Foi, fechou. Então agora sim, a última coisa para não esquecer, todas as imagens estão aí no primeiro comentário fixado junto com o PSD da aula, só ir lá no Drive, baixar. E agora vamos lá pro tutorial. Então pessoal, aqui dentro do Photoshop a nossa imagem já está separada, como você já viu na thumbnail, também já viu aí no começo. A gente vai trabalhar dentro dessa partezinha aqui do celular, né, do display do celular. Beleza, então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui embaixo e abrir a matriz e saturação, beleza? Essa segunda opçãozinha aqui do segundo grupo de baixo para cima. Então a gente vai dar um clique e vamos trabalhar nessa parte do principal, que a gente vai apertar e vai mudar para o vermelho. Então aqui praticamente a gente vai começar a trabalhar com as cores vermelhas da nossa imagem, com as áreas vermelhas. Então o que a gente vai fazer com ela, vai apertar sobre essa mãozinha aqui, tá? E vamos pegar uma cor que tá bem próxima do punho aqui dele, ó, mais ou menos essa cor, ó. Você percebe que quando eu apertei, ele acabou mudando aqui na nossa barra de gradiente, né, a barra de cores aqui embaixo. Então ele já selecionou que aqui nessa região a gente tem um rosa até meio que um amarelo ali saindo do laranja bem no finalzinho. Então essas cores que a gente tem aqui praticamente. Então agora o que a gente vai fazer com essa informação, vamos pegar e diminuir um pouquinho a saturação. Então o que vai acontecer aqui, conforme eu venho diminuindo, o Photoshop ele meio que diminui a saturação, mais especificamente dessa área que ele tem aqui como base. Então ele vai diminuir mais especificamente essa área. Também vamos tirar um pouquinho da luminosidade, bem pouco, para dar aquele clima mais de castelo e tal, e focar mesmo que a gente colocar os outros detalhes, focar realmente aqui na nossa tela do celular. Também vamos mudar um pouquinho no ciano aqui na nossa imagem. Então fazer o mesmo processo, vir aqui em cima e alterar para ciano. Você percebe que ele também já altera aqui as barras, tá? Conforme nessa amostra aqui dessa parte da imagem. E aqui no ciano a gente só vai diminuir um pouquinho a saturação, tá? Deixar mais ou menos aqui na casa do menos 20, menos 25. Bom, agora já fechou aqui matriz de saturação, podemos voltar para camadas. Então agora vamos fazer uma seleção aqui na área do celular. Então para fazer a seleção aqui, como é uma área quadrada, eu vou usar essa segunda ferramenta, essa ferramenta aqui do letreiro retangular. A tecla de atalho é M. Então peguei ela e vou fazer, ó, botão esquerdo, eu pressiono e faço uma seleção aqui em volta, mais ou menos assim, beleza? Agora pode soltar. Quando a seleção já estiver feita, a gente pode vir aqui e criar uma nova camada, vir aqui nesse maisinho, tá? Aqui embaixo apertar Ctrl Shift N, também ó, Ctrl Shift N vai pegar, vai aparecer na tua tela, nova camada, você vai colocar um nome e tudo mais, eu vou cancelar porque eu já criei. E agora vamos também alterar a cor aqui, ó. Opa, novamente na outra tela, vamos deixar mais ou menos, não totalmente preto, mais ou menos assim, ó. Beleza? A cor aqui tanto faz, é só para não deixar todo preto. Então vamos dar um ok. E agora que a seleção está ativa, vamos apertar o Alt mais o Delete, porque quando eu faço isso aqui, o Photoshop pega e pinta toda a área que está selecionada, tá? Pinta com base na minha cor de plano de fundo, que agora nesse caso foi o 19, 19, 19 que a gente acabou de colocar. Então agora a gente vai vir e apertar Ctrl mais D para poder desfazer essa seleção. Então beleza, agora a gente já tirou aquela parte do celular, né, que tava pegando esse rapaz aqui andando. Já tem agora como base meio que uma tela totalmente preta. Então vamos realmente começar a nossa manipulação e vamos começar trazendo aquela foto da ponte, né, que fica aqui embaixo, que já tá até aberta aqui. Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer nela é apertar com o botão direito e vamos converter em objeto inteligente, porque agora, como a gente já alterou, mexeu um pouquinho na saturação dessa imagem, vamos tentar trazê-la mais próxima antes de colocá-la realmente no documento original. Então para isso, vamos trabalhar no melhor filtro aqui do Photoshop, que é o Camera Raw. Então Ctrl Shift mais A, a gente já abre ele. 10 segundos mais tarde.
Bom, aqui demora um pouquinho, tive que cortar, né? Abrindo outra tela, vamos arrastar ele aqui para a tela original e vamos trabalhar apenas nessa área aqui dos básicos, tá? Então vai ser a primeira opção. O meu aqui é o Camera Raw atualizado 13.0.2. Se o seu for antigo e não tiver com a mesma interface, não se preocupa que é totalmente igual, tá? Esse básico aqui não mudou nada, é a primeira opção. Então aqui dentro dele, vamos vir aqui nos realces, ó. Essa imagem ela tá muito clara e nossa imagem original, já tirei um pouquinho da saturação, já tirei um pouquinho da luminosidade também. Então vamos vir aqui e diminuir ela, deixar os realces no zero. Também vamos aumentar a textura para dar um pouquinho mais de ênfase aqui, ó, nessa parte da ponte, né, que vai ser onde a gente vai usar. Então a textura a gente pode aumentar bastante, deixar aqui próximo dos 50, e também a claridade para deixar alguns tons mais escuros, ó, deixar mais ou menos aqui na casa dos 15. Você percebe que a vegetação aqui ficou mais escura, e exposição vamos também tirar um pouco mais para escurecer elas, mais ou menos assim, ó, menos 20 tá ótimo. Agora é só a gente vir aqui e dar um ok, beleza? Demora um pouco para carregar, mas já foi. Agora é só a gente apertar aqui, ó, com o botão esquerdo com a ferramenta mover lá em cima, a primeira ferramenta selecionada, a gente vem e arrasta para o nosso documento original, né, que no caso aqui é o celular. Bom, já foi, e agora eu vou ensinar uma técnicazinha que é bem simples, mas ela é muito útil para você conseguir ajustar as imagens assim, ó. Quando a gente tem uma imagem que ela tá por cima, a gente não consegue usar com base o celular, diminui a opacidade um pouco, que você começa a ver o celular, e dessa forma você consegue ter noção aonde você deseja essa ponte, né? Então eu apertei Ctrl mais T aqui, mas eu dei um enter, não sei porque, espera carregar rapidinho. Uma hora depois. Então beleza, no Ctrl mais T aqui, vamos segurar o Alt e aumentar proporcionalmente. Eu quero deixar bem grande, ó, porque eu quero deixar que essa partezinha ela pegue mais ou menos aqui, e essa parte dessa primeira curva ela fique um pouquinho acima, ó, mais ou menos assim. Opa, dei o botão direito sem querer. Mais ou menos assim, acho que já tá bom. Então vamos dar um ok. Então beleza, aqui já foi. Ele tá demorando para carregar por conta do... Essa imagem ela tá muito grande, né? 4000 por 5000, e também por causa do Camera Raw. Então acaba demorando. Mas agora a gente já pode pegar e voltar com a opacidade normal, que o nosso próximo passo agora é vir aqui e criar uma máscara de corte para essa imagem aqui ela ficar apenas dentro do celular. Pegar aqui, ó, entre essas duas camadas, ó, quando aparecer essa setinha para baixo entre as duas camadas, a gente pega e dá um simples clique, que a imagem já vai ficar aqui dentro do celular. Você vai falar, nossa, cadê aquela ponte? Agora sim que vai funcionar a mágica, que eu gosto de chamar de a hierarquia das camadas. Eu vou te explicar. Então vamos apertar Ctrl mais J, beleza? Então vai ficar mais ou menos assim. A gente tem essa parte que tá aqui dentro, que tá com a máscara de corte, e essa parte que tá sem a máscara de corte. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e recortar um pouquinho dessa imagem aqui, tá? Então pra gente recortar, vamos usar uma ferramenta que eu gosto muito, que é a seleção de objetos, ó. Então a gente vai apertar a tecla W ou vir aqui na quarta ferramenta, apertar com o botão direito, ferramenta seleção de objeto, e no modo retangular a gente pega, e é só simplesinho, você aperta com o botão esquerdo e vem aqui, ó, em volta da ponte, e solta, que o Photoshop vai reconhecer e já vai fazer a seleção de forma automática. E pronto, o Photoshop já pegou e fez a seleção aqui. No canal já tem um tutorial explicando como funciona essa ferramenta, tá aparecendo aí no card caso você queira assistir. Vamos pegar aqui que já foi feita a seleção. Aqui não importa muito porque essa parte já tá dentro do celular, então se ficar certo, se ficar errado, não importa nada. Agora é só a gente vir aqui embaixo nessa câmerazinha, apertar para poder criar uma máscara de camada, e pronto, o Photoshop pegou e criou a máscara. Então agora o que acontece é aquela hierarquia, né? Porque essa parte de dentro ela tem apenas a ponte, então agora ela tá aparecendo aqui fora, beleza? E depois ela vem e completa com o que tá aqui dentro, ó. Então fazendo todo o trajeto. Então isso aqui, esse efeito é muito interessante, dá para você aplicar várias coisas com base nele. Então tendo uma máscara de corte e uma camada normal com uma máscara de camada. Então agora também vamos voltar com alguns detalhezinhos aqui da vegetação dessa parte da esquerda, tá? Que também ficou um efeito bem maneiro. Então com a máscara de camada selecionada, vamos apertar a tecla B no nosso teclado aqui. Pode usar o pincel aqui normal, tá? Vamos colocar aqui o redondo macio e deixar a dureza no 0. E com a cor branca, ó, diminuir ele um pouquinho, a gente vem passando de leve aqui nessa parte da esquerda. Que essa parte... Ah, tá selecionado, tá certo. Essa partezinha aqui, ela é um pouco mais chatinha, precisa ser um pouquinho mais de detalhe. Então eu vou acelerar o vídeo e já volto com vocês. Então pessoal, ficou mais ou menos assim, tá? São apenas alguns detalhezinhos bem pequenos aqui da vegetação, só para dar um tchanzinho aqui a mais a nossa imagem, beleza? Agora o próximo passo que a gente vai fazer é criar uma sombra aqui para essa parte da nossa ponte, né? Porque a manipulação de imagem, a sombra e a luz eu acho que é essencial para você conseguir ter um bom resultado. Então sempre tem que estar pensando em tudo aqui. Então qual é o nosso pensamento nesse caso aqui? É o seguinte, se eu tenho uma ponte que está sobre o celular, aqui no celular precisa ter uma sombra. Da mesma forma
forma que o cara tá segurando o celular, aqui tem uma sombra, então aqui na parte da ponte também precisa ter, beleza? Então para criar a coisa mais simples do mundo, vamos vir aqui apertar sobre essa camada da matriz de saturação e vamos criar uma nova camada, beleza? Tranquilinho. Agora aperta a tecla B, vem aqui na parte do pincel, tá? Pode colocar o pincel na dureza 0 como ele estava normal e vamos colocar uma cor um pouquinho mais escura, ó, mas não totalmente no preto, tá? Porque nenhuma sombra é totalmente preta, só um pouquinho mais escura, pode ser esse aqui até o infinito, tá? A gente pega, já tá com a camada selecionada, vem, pode aumentar um pouquinho o pincel com o fecha colchetes e passa aqui embaixo da ponte, ó, mais ou menos assim, beleza? A gente vem passando aqui. Aí pode passar até um pouquinho depois da ponte, ó, até pegar mais ou menos aqui a mão do cara, passar um pouquinho do celular, tá? Também é bem tranquilo. Então beleza, ficou mais ou menos assim, ó. Caso você ache que pegou muito, como a gente não tá com a máscara de camada, a gente pode estar utilizando a ferramenta borracha para tirar. Então, por exemplo, aqui em cima eu acho que ficou muito para fora. Então aperta a tecla E, pegar a ferramenta borracha, ó, ferramenta borracha aqui, venho e dou um cliquinho aqui nessas bordas só para dar uma tirada, beleza? Então mais ou menos assim, eu acho que tá interessante, que coisa eu volto aqui e refaço mais para frente. Então agora o que a gente faz? Tá muito forte, tá? Então vem aqui, eu perguntei, eu próprio respondi, né? Então vem aqui e tira um pouco da opacidade e também por último pode vir e alterar para multiplicação. Esse segundo grupo é muito bom para criar sombras aqui no Photoshop, que eles tiram os pixels claros e mantém apenas os pixels escuros. Então nesse caso é os pixels escuros que a gente quer, né? Para poder criar a sombra. Então bem simplesinha, bem rápido, ó, só um antes e um depois como fica, ele já muda bastante aqui a nossa imagem. Beleza, acho que assim tá melhor. Só tirei um pouquinho aqui bem de levezinho, mas assim já tá bom. Então o próximo passo, vamos vir aqui apertar nessa primeira camada e abrir a ferramenta níveis. Só vir aqui embaixo na bolinha que você tinha para baixo, vem aqui níveis, já vai ter ela aberta. Vamos criar uma máscara de corte para ela pegar apenas nessa nossa ponte principal, beleza? Então aqui a ferramenta níveis é bem simples. Vamos primeiro falar aqui dessa parte de baixo. Aqui na direita ela controla os pixels claros. Então se eu trazer tudo para cá, tô falando no Photoshop, o pixel mais claro que eu posso ter nessa imagem é esse tomzinho aqui de cinza. E aqui na esquerda é a mesma coisa. Se eu trazer mais para cá, eu vou falar pro Photoshop, o pixel mais escuro que eu quero ter. Agora na esquerda é ao contrário, é a parte escura. O pixel mais escuro que eu quero ter da imagem é esse tom de cinza, fechou? Bem simples, mas a gente não vai deixar tanta assim. Vamos mudar só um pouquinho, deixar aqui na casa dos 190. Assim tá bom, 192. Também podemos controlar o contraste, tá? O contraste é essa setinha aqui do meio. Então a gente pode pegar e arrastar ele um pouquinho para a direita para dar uma aumentadinha no contraste. Deixar um 7.5 aqui, ó, tá tranquilo. 7.4 tá perfeito. Então a gente volta para a camada e agora a gente percebe que aqui atrás ele ficou zoado, né? Porque essa ponte, como a gente tá com a máscara de corte, tá aplicando apenas na ponte de fora, não tá aplicando nada nessa ponte de dentro. Então para isso a gente vai apertar, ó, com a máscara de camada selecionada, vamos apertar Ctrl mais I pra gente poder esconder todo esse efeito que a gente criou. E agora através do pincel a gente vai adicionar apenas nas áreas que a gente deseja esse nível, né? Essa parte mais escura da sombra, beleza? Esse efeitozinho também é bem utilizado, é um efeito meio que cor seletiva, mas aqui seria o nível seletivo, né? Então vamos fazer o mesmo processo, apertar a tecla B aqui na cor branca. Então agora a gente altera para cor branca, aumentar um pouquinho o pincel para deixar na dureza 0. A gente vem dando alguns cliques, ó, para vir voltar essa parte escura, né? Vocês podem estar ouvindo alguns trovões que vai cair um toró daqui a pouco. Na verdade que não tá atrapalhando não, talvez vocês nem estejam ouvindo, mas só caso vocês escutem, só para informar mesmo. Então vim aqui dando alguns cliquezinhos, ó, bem de leve. Eu vou tentar não pegar muito aqui atrás, porque pra gente não ter aquela alteração, né? Não ter esse efeitozinho aqui feio. Então é só alguns cliques bem de leve mesmo. Aqui eu já peguei demais, então posso pegar e diminuir o pincel, ó. Dar mais um clique e ficou mais ou menos assim esse efeitozinho que a gente quer, tá? É só deixar um pouquinho mais escuro aqui na nossa frente. Também eu acho que pode até pegar e diminuir um pouquinho aqui a opacidade, ó. Deixar na casa dos 80 aqui pra mim, agora sim tá perfeito. E vamos novamente criar uma nova camada aqui agora em cima do níveis. Com essa camada criada, vamos criar agora uma máscara de corte, tá? Mesma coisa, segurar o Alt, quando aparecer a setinha pra baixo a gente dá um clique. E agora vamos criar a sombra pra essa parte principal da ponte, né? Porque se a gente tem uma ponte aqui, ela precisa estar fazendo alguma sombra em algum lugar, né? Aqui na mão e também um pouquinho aqui nesse restinho de chão que tá aparecendo na imagem. Então a gente vai criar agora essa sombra. Então beleza, vai ser o mesmo processo aqui, ó, brush na dureza 0, tá? Mesma coisa, aumenta ele. Isso. Eita, agora tá na cor branca, né? Altera aqui, só vem dando alguns cliques. Não. Ops, eu vi que deu errado aqui, eu tentei fazer, mas deu errado, é porque não é aqui, tá, essa camada, e nem precisa dessa máscara de corte, ela é aqui em cima, ó, ela é em cima da sombra normal da nossa ponte, tá? Então beleza, então agora sim a gente pode vir e dar alguns cliques aqui, ó, pegando mais ou menos essa região da mão, porque aqui ficaria meio que com uma sombra, tá? Só dar alguns cliquezinhos de leve, dá mais um aqui, ó, e fechou. Agora vamos fazer o mesmo processo aqui, ó, mudar para multiplicação novamente, já percebe que escureceu bem mais a nossa imagem, agora a gente vem aqui e tira a opacidade, tá?
Pode deixar bem pequena, mais ou menos na casa do 35, tá bom? É só um efeitozinho aqui, ó, bem simples, ó, o antes e depois só para escurecer e dar mais realismo para essa parte. Acho que pode até dar um cliquezinho aqui no meio, beleza? Agora fechou. Bom, agora vamos para outra parte, que é abrir o documento do castelo, né? Que ele não tá aqui. Então vamos vir aqui em arquivo, abrir e vamos pegar o documento do castelo aqui, beleza? Na pasta manipulação de imagem aqui. Lembrando que todos esses arquivos estão aí na descrição, tudo de sites gratuitos você tá baixando. Mas eu vou falar pro Drive, vocês podem pegar lá no Drive, como a gente sempre faz aqui no canal. Então o documento, tá? Não falei que eu fiz, ele vai vir assim com esse cadeadozinho. Você vem dar um clique em cima do cadeado que o Photoshop já desbloqueia. Com a ferramenta mover, a gente pressiona com o botão esquerdo e traz aqui para dentro do nosso arquivo principal e pode soltar. Vamos colocar ele aqui acima da ponte que tem no celular, embaixo da ponte original. Vamos criar agora uma máscara de corte fazendo o mesmo processo, segurando o Alt e dando um clique mais ou menos assim. Vamos pegar e também diminuir bastante ele aqui, ó, deixar a lateral mais ou menos do tamanho do celular, beleza? Mais ou menos assim, ó, tá legal. E agora vamos virar ele pro outro lado, você vê que é muito simples, ó, botão direito aqui dentro da nossa transformação e vem virar horizontalmente, que pronto, ele já virou, beleza? Bem simplesinho a gente consegue fazer, ó. Então vamos deixar ele mais ou menos, subir um pouco, ó. Beleza, deixa ele mais ou menos aqui. Acho que dá até para aumentar um pouco mais, ó, esse castelo. A gente traz ele um pouquinho mais para a esquerda e deixa ele um pouco mais acima. Bom, agora o que não pode acontecer é ele cobrir essa parte, né? A floresta dele aqui na frente cobrir a nossa ponte. Só que não pode acontecer, então a gente vai aplicar um efeitozinho bem simples. Então, criar uma máscara de camada e vamos apertar agora a tecla G pra gente poder abrir aqui a ferramenta degradê, tá? Então você vai vir aqui, ó, aperta com o botão direito se tiver ferramenta lata de tinta e vai abrir a ferramenta degradê. Você vai deixar aqui ela no preto e no branco, tá? Mas aí você deixa ela aqui no preto e vai fazer o seguinte, vai dar um clique com o botão esquerdo, vai pressionar o Shift e vai subir um pouquinho mais, ó. Aí o Photoshop vai pegar e vai criar um degradê do preto pro branco e como já deve estar sabendo aqui na aula, né, a cor preta na máscara de camada ela esconde e a cor branca ela revela, então ele faz mais ou menos esse processo, tá? Porém eu vou pegar bem pertinho da ponte e vou fazer, ó, até ficar de uma forma que ele vai cobrir um pouco a ponte, mas não vai parecer tanto e que ele também vai meio que dar uma mesclada com essa parte aqui, essa floresta, dessa mata que a gente tem. Eu acho que assim ficou bom, tá? Então antes sem o castelo e agora o depois bem simplesinho pra gente conseguir mesclar os dois. Agora vamos adicionar aqui o recorte do senhorzinho para nossa imagem principal. Eu já deixei ele aqui recortado, então foi bem simples também para recortar. Usei a mesma ferramenta aqui do seleção de objetos e tal e fiz o recorte, já deixei ele recortado pra gente não perder tanto tempo. Então com ele recortado aqui já também tem um objeto inteligente, a gente vem e arrasta ele aqui para dentro. Então vamos dar um pouquinho de zoom pra gente conseguir deixar onde a gente quer ele. Vamos deixar ele aqui em cima de todas essas camadas, beleza? Opa, peguei a camada errada. Vamos deixar ele aqui em cima, bem aqui no cantinho, meio como se ele estivesse olhando pro castelo, né? E aqui a gente pode pegar e diminuir um pouquinho, deixar mais ou menos assim, trazer ele um pouco para trás. Beleza, assim acho que tá bom. Um pouquinho mais para a esquerda, tá? Para ele ficar aqui, ó, meio que estivesse fazendo essa curva. Mais ou menos assim tá legal. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova camada novamente e deixar aqui embaixo dele que a gente vai criar a sombra. Ele você vai ver que é muito simples pra gente fazer isso. Vamos apertar a tecla B, fazer a mesma coisa, tá? O pincel tudo na dureza do zero, porém a gente vai inverter e vai vir aqui, ó, nessa partezinha da esquerda, segurar o Shift e apertar nessa primeira partezinha aqui, nessa bolinha aqui de cima, a gente vem e consegue diminuir o nosso pincel, diminuir não, achatar ele, né? Então agora ele ficou mais ou menos dessa forma, achatado. Isso aqui é muito legal também pra você criar sombra de bola de futebol, por exemplo, algo redondo, e até pessoa mesmo, eu faço isso muito em fly esportivo. Olha, agora com o abre colchetes eu vou pegar e vou diminuir um pouco, e agora eu vou vir aqui simplesinho e dar um clique no pé dele, mais ou menos, beleza? Já meio que cria uma sombra, agora é o mesmo processo, troca para multiplicação e vem aqui e diminui a opacidade. A opacidade não saiu, eita que agora o zoom foi muito, ó. Quando dá muito zoom assim, você pode vir nessa ferramenta à mão, dar 2 cliques que ele já volta para visualização padrão. Agora a gente consegue ajustar mais ou menos aonde a gente quer. Eu quero que fique um pouco de sombra atrás dele, como se a luz estivesse vindo aqui de frente, tá? Então vai ficar um pouquinho de sombra, um pouquinho voltado para trás, e aqui a gente já tem a sombra, ó, o antes e o depois, já traz bem mais realismo para nossa imagem. Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, já adicionar níveis aqui para a gente conseguir trazer um pouquinho mais de realismo no corpo dele. Então, mesmo processo, criar uma ferramenta níveis, criar uma máscara de corte, apertando aqui embaixo, beleza? Já vi que já tá com a setinha para baixo, para pegar apenas nessa parte do senhor. E aqui vamos trabalhar agora nesse lado esquerdo, tá? Então aumentando um pouquinho para clarear um pouco mais as áreas escuras do corpo dele, né? Eu já expliquei que essa parte da esquerda ela controla as áreas escuras, então eu aumentei um pouquinho mais, então eu meio que clareei as áreas escuras. Agora eu tô falando pro Photoshop que esse tom aqui de cinza tem que ser a minha
deixar a minha cor mais escura, no caso da imagem do senhor, beleza? E também agora vamos trazer o contraste um pouquinho aqui para a esquerda, deixar mais ou menos assim, ó, 1,6 e o 14. Agora também vamos vir aqui na camada do senhor, né? Vamos até alterar o nome, colocar senhor, eita, não sem H, né, fio? Vou colocar aqui o H, beleza? E vamos rasterizar ela para a gente conseguir aplicar um efeitozinho também de subexposição. Então, para rasterizar ela, a gente aperta com o botão direito e vem rasterizar a camada. Por que eu fiz isso e não fiz um objeto inteligente? Porque quando eu tô com o objeto inteligente, eu não consigo aplicar esse efeitozinho aqui, ó, de subexposição, tá? Atalho do teclado é a tecla O. Então, agora com ele aqui rasterizado e tudo mais, a gente vai meio que aumentar, dar um brilhozinho nas partes aqui da esquerda dele, um pouquinho aqui também no braço dele, ó, mais ou menos assim, e um pouquinho aqui na área das costas, beleza? Mais ou menos assim, ó. Deixar um pouquinho mais claro apenas essa região. A gente também pode fazer isso aqui embaixo, ó. Trazer um pouquinho para essa parte do corpo dele e aqui na direita também. Bom, agora fechou. Agora praticamente a nossa manipulação já está criada, mas não sai da aula ainda, porque eu falei que eu vou adicionar o filtro aqui que eu nunca trouxe no canal. Mas antes de criar o filtro, vamos fazer meio que um display como se tivesse um reflexozinho aqui na tela, que se você pegar um mockup de celular, tem muito disso. Ele tem meio que uma faixa branca passando pela tela. Então vamos criar mais ou menos uma nova camada, apertar a tecla B, voltar para o pincel normal, tá? Não deixar ele mais achatado. E vamos dar um zoom para a gente pegar um branco aqui nessa parte do castelo, ó. Você percebe que alterou ali embaixo, beleza? Fechou. Agora vamos pegar aqui, aumentar um pouquinho nosso pincel e vamos fazer isso aqui, ó. Puf, meio que trazer aqui ele arrastando. Agora a gente pode pegar e diminuir um pouco a opacidade, ó, que vai ficar mais ou menos assim, esse efeito meio que ele passando. Porém eu vou deixar ele aqui, ó, em cima dessa camada aqui do castelo, em cima do castelo eu vou criar também uma máscara de corte, que aí dessa forma ele não pega tudo, né? Dessa forma ele fica apenas na tela do celular e diminui um pouquinho mais a opacidade, deixar no 30. É só um efeitozinho simples que acaba sempre acontecendo no celular, sempre tem meio que essa faixinha branca aqui. Bom, agora também vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer muito aqui no Photoshop, que é adicionar uma pesquisa de cores, muito bom para manipulação, finalização de flyer esportivo, de qualquer tipo de flyer, né? No geral, sempre você colocar essa pesquisa de cores. Então a gente vem aqui novamente na bolinha e vem aqui, ó, no segundo grupo, a primeira opção de baixo para cima, pesquisa de cores. Bom, aqui tem um monte de pesquisa de cores, isso aqui é como se fosse os filtros do Instagram. Você pode vir aqui, ó, adicionar qualquer uma que você quiser, ó. Você vem passando e escolhe a que você mais gosta. Eu vou adicionar essa última aqui, ó, Fuji Reala 500D, eu sei lá porque esses nomes, mas é isso aí. Adicionar essa aqui, que também pode estar baixando algumas na internet, tá? Caso você queira. Acabou ficando muito forte, vamos diminuir também a opacidade, deixar ela aqui na casa do 45, tá perfeito. Vamos também adicionar uma exposição. Então novamente aqui embaixo, primeira opção aqui do terceiro grupo é exposição. E vamos fazer o que? Vamos aumentar a exposição aqui em cima, deixar essa imagem um pouco mais clara. Vamos no deslocamento também aumentar um pouco, mas bem pouquinho, não quero tanto. Aqui 9,5 tá bom. E na correção de gama a gente pode diminuir um pouco, não aumentar também, né, perdão, deixar no 0,80 por aqui. E novamente ficou muito forte o efeito, então a gente pode pegar e novamente vir aqui e deixar na casa dos 30, dar uma abaixada, beleza? Mas apenas com esses dois efeitozinhos que a gente adicionou, ó, como estava a nossa imagem, como ficou, deu mais contraste, deu mais vida, mais cor para nossa imagem, para nossa manipulação. E agora sim, por último, vamos adicionar aquele filtro que eu comentei com vocês. Você vai ver que é muito simples, só Ctrl Shift Alt mais Z, a gente conseguir mesclar todas essas camadas, juntar tudo numa só. Botão direito aqui em cima para converter em objeto inteligente, beleza? Carregou aqui, eu dei o corte porque ele tá demorando para carregar. Vamos vir aqui em filtro, galeria de desfoques e vamos vir aqui no desfoque da íris. Então beleza, aqui como funciona, tudo que tiver próximo dessa bolinha vai estar com máxima nitidez e conforme ele for se distanciando, a nitidez vai acabar diminuindo, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar e aumentar essa parte aqui, esse círculo, deixar um pouquinho aqui para fora e aumentar ele também aqui, beleza? Mais ou menos assim. Aí a gente pode vir e trazer esses outros pontos um pouco mais para perto do celular, porque o celular eu quero que fique com muito foco, né? Bastante nitidez e em volta fique apenas desfocado. Então acho que até deixar eles aqui dentro do celular mesmo e baixar um pouquinho para ficar bem no centro, tá? Deixar mais ou menos assim. Então o que aconteceu aqui, ele simplesmente foi desfocando desse ponto central. Então tudo que dá em volta ele vai desfocando de leve até chegar às áreas que estão fora desse círculo, que elas ficam completamente desfocadas. A gente pode vir também e aumentar um pouco o desfoque, ó. Deixar aqui no 24 tá bem legal. Então agora a gente pode vir e dar um ok. Então fechou, pessoal. Ficou mais ou menos assim, tá? Você vê que aquele filtro é bem interessante porque ele vai desfocando. Você
que é muito legal para você colocar em algumas imagens, principalmente essa aqui, que a gente quer o foco total mesmo na nossa manipulação aqui dentro. E sinceramente, essa manipulação aqui ficou muito foda, fechou? Então galera, esse foi o tutorial de hoje. Se você achou até aqui, eu quero falar que você é muito foda, você tá comprometido, você realmente quer aprender sobre design, melhorar e evoluir. Isso eu acho muito válido, a pessoa que corre atrás e busca mais conhecimento, beleza? Então, meus parabéns aqui, espero que você tenha aprendido algo novo, nem que seja um filtro novo, uma dicasinha ali que eu dei. Só quero que você saia desse vídeo com algo novo que você vai carregar para sua vida, na sua carreira como designer e tudo mais. Então, também quero fazer um convite para você estar baixando o nosso e-book totalmente grátis, com diversas estratégias para você conquistar novos clientes, se posicionar dentro do mercado, faturar um pouco mais alto, porque eu sei que a gente quer, né? A gente não tá no mercado para trabalhar de graça, então você também faturar um pouco mais alto através das dicas que a gente dá lá no nosso e-book totalmente grátis, fechou? O link dele tá aí na descrição e também tá junto com o arquivo da aula, né? O PSD e tudo mais, no primeiro comentário fixado. E aproveita e baixa os dois para você estudar duas coisas no dia de hoje. Agora tá aparecendo dois vídeos aí na sua tela, um eu tô recomendando, o outro é o YouTube. Assiste qualquer um dos que vai agregar muito na sua carreira como designer, fechou? Tamo junto, valeu e eu fui!